Deus seja louvado. Eu estava em comunhão com Deus, irmãos, e o Senhor me trouxe em frente um assunto um pouco polêmico, porém eu me vi na obrigação de gravar este vídeo porque eu tenho recebido, irmãos, mensagens alguns tempos atrás de pessoas que queriam se suicidar, queriam tirar a sua vida por falta de entendimento, de compreensão da palavra de Deus. Hoje, por misericórdia, Deus iluminou a minha mente através da oração, através de revelações de Deus que eu tive, coisas que eu não posso contar, porque muitos nem acreditariam e estariam pensando que eu estou querendo algum tipo de, vamos dizer assim, de alguma posição em algum lugar. E é algo que eu não tenho interesse, irmão, porque o Senhor falou comigo que o meu ministério agora é vertical, não é mais horizontal. É lógico que eu tenho comunhão com os irmãos da casa de oração, muita comunhão, sirvo a Deus junto com eles, porém, aqui em Portugal, a minha casa é uma casa de oração, onde eu vou é uma casa de oração. Se for debaixo de uma árvore ou na beira de um rio, Deus já me deu de fazer batismos em santas ceias, irmãos, em casas. E nós estamos servindo a Deus com alegria, irmãos. Alguns irmãos já batizados. E nós não temos aqui, irmãos, uma casa de oração. Então a nossa casa é a casa de oração. Aqui, onde Deus prepara culto. Nós não somos, vamos dizer assim, achar que só nós somos salvos. Tem uma palavra que me fugiu da mente agora. Não somos exclusivistas. Antes eu era muito exclusivista, porque eu não conhecia direito, irmãos. Às vezes Deus permite nós vivermos um tempo da nossa vida sem entender. Parece que aquele tempo foi perdido, mas não foi, porque eu amo a instituição que eu era também. Não tenho nada contra nenhum dos irmãos, de forma alguma. Amo a todos. Espero que os irmãos também tenham esse amor que eu tenho por vocês. Às vezes até me expresso com um pouco de ousadia, mas é o meu jeito, irmãos, mas não é por maldade também. E se alguém se sente ofendido, quero pedir perdão, porque eu amo vocês, irmãos. Sem amor ninguém vai entrar no céu, não adianta, irmão. Mas o assunto que eu quero abranger hoje aqui, irmãos, hoje não é bem um culto online, mas é um assunto de um estudo que Deus me trouxe em frente, irmãos, a respeito do pecado de morte ou para a morte, queiram vocês entenderem de que maneira. O Senhor Jesus, ele no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, no versículo 22, ele fala a respeito que lhe trouxeram um cego. Eu não vou ler aqui, vou só passar o assunto. Depois os irmãos podem ler 12 de Mateus a partir do versículo 22. Trouxeram um cego, trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo. E ele curou o cego, o mudo, e falava, e via, e expulsou o demônio. E alguém se admirou e disse, não é este o filho de Davi? Ficou admirado de ver ele fazer aqueles milagres, irmãos. Realmente eram prodígios que o Senhor Jesus fazia e faz até hoje na vida daquele que crê. Irmãos, e alguém disse, esse não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. E o Senhor Jesus, como sabia de tudo, então ele disse para os seus discípulos e disse para aqueles que estavam ali que não era bem assim como eles estavam pensando, que se ele expulsava era porque o Pai estava mandando e que todo pecado poderia ser perdoado. Todo pecado, está dizendo aqui no versículo 31 desse capítulo 12, diz assim, portanto eu vos digo, todo pecado, presta bem atenção, irmão, blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Certo? Os irmãos entenderam? Só a blasfêmia contra o Espírito. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Alguém me pergunta. É eu ir numa igreja e não acreditar naquilo que o irmão pregou? Não.
Isso não, porque o apóstolo Paulo nos deixou claro, um pregue e os outros julguem. Se isso fosse pecado, então nós estaríamos pecando ao julgar aquele que está pregando. Isso o apóstolo Paulo deixou em uma referência nas suas cartas, as suas epístolas. Blasfemar contra o Espírito Santo é negar a existência do poder de Deus, como esse homem negou, dizendo que ele expulsou pelo demônio. Deixar o caminho do Senhor no sentido, não deixar a igreja, irmãos, mas deixar o caminho do Senhor no sentido de não crer mais em Jesus Cristo e de não crer mais na sua palavra e se dedicar a outras entidades malignas e se entregar ao satanismo e outras coisas. Eu não gostaria de citar nomes aqui de seitas humanas heréticas, e ali aquela pessoa se entrega, faz pactos, às vezes até pactos secretos, irmãos, em coisas secretas, e às vezes a pessoa já pecou contra o Espírito Santo e nunca cometeu um adultério, mas está pregando a palavra, porque já fez um pacto com o adversário. Às vezes estão em igrejas grandes, mas estão compactuando, irmãos, com cultos de demônios, aonde existem lá o bafomé e outras coisas mais. Estes, então, por mais que falem de Jesus Cristo, ou até possam ver milagres, naquele dia o Senhor vai dizer para eles, quando eles falarem, Senhor, mas nós expulsamos, nós pregamos, nós fizemos isso, o Senhor vai dizer para eles, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque eles negaram o verdadeiro Espírito e abraçaram com o Espírito do Anticristo e continuaram exercendo o cargo e se achando donos. Muitas das vezes essas pessoas eles são aqueles que se acham donos dos valores da igreja ou das pessoas que estão na igreja, e se acham até poderosos. Você não vê nele humildade, você pode ver nele humildade ao ele falar em cima de uma tribuna, de um púlpito, de um altar, mas quando ele desce pessoalmente, você percebe que o Espírito que está nele não é aquilo que se manifestou nele enquanto ele estava diante do povo. Deus até pode usar da boca dele para falar com você, porque Deus, irmãos, quando ele quer se usar de alguém, não é que ele fala na boca da jumenta, ele faz a jumenta abrir a boca e faz ela falar aquilo que ele quer. Que Deus só usa aquilo que ele quer, irmão. Certo? Então isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, se afastar da verdade, irmãos. A mentira, irmãos, é um pecado que pode levar à morte. Todo pecado pode levar à morte se não houver arrependimento. Alguém diz assim, bom, eu contei uma mentirinha. Irmãos, o que é uma mentirinha? A palavra de Deus está escrito aqui, irmãos, que o diabo é o pai da mentira. Eu fiz aqui um script para mim não esquecer do assunto que Deus me trouxe em frente, irmãos. O Senhor disse aqui, ó, o diabo é o pai da mentira, certo? Então, quem tem por pai ao diabo quer satisfazer os desejos do seu pai. E qual é o desejo do diabo? É que você minta. Então não existe mentirinha, pecadinho e pecadão. A mentira é um pecado. E quem comete a mentira está fazendo a vontade de quem? Do diabo. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então se você comete mentiras, ainda que sejam mentirinhas, você não está sendo filho de Deus, você está sendo filho do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Agora veja bem, há perdão para a mentira? Há perdão para a mentira. Por quê? Porque se nós abandonarmos o ato de mentir, ou procurarmos lutar contra isso, lutar e todas as vezes nos reconciliarmos com Deus, podemos encontrar o perdão. Então quer dizer que muitos acham que adultério que só leva para o inferno. Você está enganado. Quando você está no teu escritório e você diz assim, diga que eu não estou, você está mentindo. Você automaticamente você cometeu um pecado. Ou você querendo ou não querendo, mas eu estava trabalhando e não queria atender.
Você poderia dizer: agora eu não posso, estou ocupado, volte mais tarde. Mas você disse: diga que eu não estou. Você mentiu. Então você pecou. E quem peca é filho de quem? Quem é o pai da mentira? Então veja que situação. Se nós formos colocarmos tudo, irmãos, dentro de uma mesma panela, nós vamos ver que não vai ter salvação para ninguém. Então, se você contar essa mentira, mas depois a sua consciência pesar, e você falar: ah, meu Deus, menti, e você se arrepender e não cometer mais esse ato, ou até, quem é o homem que não erra? Você pode até cometer de novo, mas por isso existe, irmão. Não é que eu vou mentir agora, vou pedir perdão, depois eu minto de novo, vou pedir perdão. Não é assim. Assim você está fazendo conscientemente, deliberadamente, um ato de uma mentira que você já está acostumado. E tem aqueles que mentem de uma forma que conseguem acreditar na mentira que ele mesmo está contando. Então, quando você mente, você está sendo usado não por Deus, porque a mentira, ela é filha, mas a verdade é um homem. É diferente. Como a verdade é um homem? Eu provo para você, irmão, a verdade é um homem. Porque diz assim: o diabo é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque a verdade não procede da mentira. E ele fala aquilo que ele tem nele, que é mentira. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, está escrito em 1 João, versículo 1, 9. O Senhor Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, não de uma só. Não é só da mentira que ele pode nos justificar, é de toda, menos da blasfêmia contra o Espírito Santo. Está entendendo, irmãos? Agora, a nossa verdade tem um nome. A nossa verdade se chama Jesus Cristo. Ela tem nome, ela não é filha, ela não é pai. Ou melhor, ela é pai, mas é pai daqueles que caminham no caminho da justiça. Porque ela tem um nome, que se chama Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória ao nome santo do Senhor. Está escrito bem claro, irmãos. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós, irmãos, temos Jesus Cristo, então nós temos como combater a mentira, porque temos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Havendo essa condição dentro de nós, irmão, de termos o Senhor na nossa vida, ainda que nós cometamos alguma mentira, se nós estivermos com a verdade e com a vida, haverá o arrependimento, porque o Espírito Santo em nós nos faz cair em arrependimento. Ele não se retira assim de qualquer maneira de uma pessoa, irmão. Quando a pessoa tem desejo de servir a Deus, ele nos fere com constrangimento, com dor. Né? Por isso que nós temos que entender, irmãos, que a palavra arrependimento quer dizer estar contristado, estar triste, estar arrependido. No hebraico, eu creio que tem outro nome, irmão. No hebraico tem outro nome, eu posso dizer para os irmãos aqui. Quando nós falamos da verdade, nós já sabemos que há uma diferença entre a verdade e a mentira. E com as pessoas que dizem que cometem pequenas mentiras, não existe tamanho de mentira, não existe tamanho de pecado, um pecadinho e um pecadão, são tudo do mesmo tamanho. Para Deus não existe. Se você vê um grãozinho de sal e um grãozinho de açúcar e você colocar no microscópio, você vai saber, a pessoa que for analisar aquilo vai dizer: aquele grãozinho ali é de sal e aquele ali é de açúcar. Se você pegar uma colherzinha de sal e um pote de açúcar e você perguntar para uma pessoa: prova isso aqui, é bem pequenininho, você vai falar: é sal. Prova isso aqui, dá um pouquinho a mais, é açúcar. Mas não houve diferença, é a mesma, é algo diferente uma coisa da outra, porém o sabor parece igual, mas o sabor é outro.
O sabor da verdade é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se ele tem nome e ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos, então nós já sabemos que a palavra de arrependimento existe. E não significa que nós temos que ficar tristes, ou melhor, temos que ficar tristes, mas não significa que nós temos que continuar no pecado porque pecamos. Nós temos que nos arrepender e fugir do pecado. Ninguém está incentivando ninguém aqui a pecar, mas está dizendo para você que você tem a liberdade, como disse em João numa das suas epístolas, eu acho que deve estar marcados aqui, não é? E meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vos não pequeis. 1 João, versículo 1:9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, irmãos, quando nós somos apanhados de surpresa, quando nós não premeditamos, ou até quando premeditamos a contar uma mentira, estamos sendo instrumentos usados na mão do adversário, porque somos passivos a erros. Mas havendo arrependimento em nós, irmãos, de uma forma profunda, verdadeira, porque o Senhor conhece, há sim condições de receber o perdão da mentira. Porém, existem irmãos que mentem em cima de púlpitos, fazem reuniões secretas para que o povo não saiba, contam uma coisa lá dentro e não querem que a Irmandade saiba. Por quê? Que os irmãos saibam. Porque se os irmãos souberem, vão descobrir a mentira que eles trataram lá atrás. Nós não podemos contar isso para a Irmandade. O que não se pode contar é porque é mentira. Eu posso contar que eu estou em Portugal porque eu estou. Eu posso contar. Claro que eu não vou contar a minha vida particular, mas se eu sentir de contar alguma coisa da minha vida, que seja verdade, eu conto e o que tem. Se alguém quiser me criticar, que me critique. O problema, irmãos, é nós mentirmos. Se eu falar para vocês, olha, eu estou milionário aqui, eu estou aqui, olha, eu ganho tanto dinheiro, tenho 3 carros, tenho casas, agora apartamento, aí eu estou mentindo, você não está vendo. Mas se eu falar, eu tenho uma vida simples, humilde, porém estou feliz porque sinto Deus dentro do meu coração, estou falando a verdade. Então tem pessoas que mentem até na aparência. Eu conheci pessoas que compravam carros, não vou citar nomes, não pagavam o financiamento para chegar diante da sua denominação com um carro zero e todos pensarem que o carro era dele. Se alguém perguntasse, ele dizia que era, porém ele nem pago não tinha o carro e depois logo ia para busca e apreensão. É mentira isso? É mentira. Será que essa pessoa se arrependeu desse ato maligno? Isso pode levar à morte. Porque se a pessoa mente, chega um momento que a pessoa não encontra mais o caminho de volta, irmãos. Então não vem dizer para mim que adultério, que é pecado de morte, porque adultério também não é pecado de morte. Diz a palavra aqui claramente, irmãos. Está escrito na palavra de Deus. Eu vou falar sobre o adultério agora, irmãos. Uma coisa muito difícil de se entender. Agora um líder de uma denominação muito grande, que eu admiro muito, falou sobre isso nos bastidores. Que em 2016 houve um ensinamento que adultério não era pecado para a morte. E não foi talvez divulgado para o povo. É lógico, irmãos, temos que ter cautela. Sabe por quê? Porque muitos jovens que estão na puberdade, estão naquela energia, se abrir uma porta, irmãos, pode virar uma bagunça. Então o que eu quero dizer é o seguinte: vós que sois mancebos, controlai-vos. Como que eu devo me controlar, irmão? Como no princípio era. Eu lembro da minha mocidade, irmão, que nós, ao invés de irmos a shoppings, a isto, aquilo, nós íamos também, não somos contra, não somos nenhum antepassados, assim que não é pecado tudo, não. Mas nós nos aplicávamos mais à oração.
Hoje eu digo para os irmãos que tem alguns que não oram, tem alguns que só pensam em futebol, outros em bebidas, outros em baladas. Mas por quê? Porque a instituição que eles participavam impediram eles de orar, impediram eles de buscar a Deus, começaram a reprimi-los, porque não podiam profetizar a palavra. Ora, aquele lá profetizou e não cumpriu. Irmão, se ele profetizou e não cumpriu, ele é uma criança, ele está começando agora. Vai de você que é mais velho ir ensiná-lo e não bater nele. Porque se você bate, você deixa sinais. E ao deixar sinais, tem sinais que ficam marcados e que a pessoa nunca esquece. Saiba que quem bate às vezes esquece, mas quem apanhou nunca esquece que apanhou. Mesmo que ele perdoe, ele vai sempre lembrar: aquele irmão me bateu. Então, irmãos, não devemos bater nas ovelhas que não são nossas, porque assim nós tomaremos o lugar do Senhor e poderemos sofrer uma condenação muito dura, porque nós não somos dono do rebanho. Então, irmão, nós vamos perceber que está escrito lá em Isaías capítulo 1, versículo 18: Vinde então, assim diz o Senhor, ainda que seus pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve e como o carmesim, e tornarão como a branca lã. Então ninguém tem necessidade de abordar, irmãos, o desânimo e o desespero do outro. Ah, você pecou, Deus não é com você. Essa pessoa, irmão, que é usada dessa maneira, simplesmente não é o Espírito Santo que está se usando dela. Eu já vou dizer claramente aqui, é Satanás que está se usando dela, de uma forma cruel, dando-lhe uma sugestão que não adianta mais nada, que ele pode ir para o mundo, que ele pode pecar, que ele nunca mais vai ter salvação, que ele pode continuar adulterando, sendo que isso, irmão, essa pessoa, ao invés de retratar o pecado, de ajudar aquela pessoa a se erguer, ela lança aquela pessoa num caminho irreversível, a qual a pessoa diz: não adianta mais mesmo eu procurar a Deus, não adianta mais eu ir na igreja, porque eu já pequei e perdi a esperança. E essa pessoa que fez isso, irmãos, acha-se santo. Geralmente são santos que fazem isso. Jogam a alma na mão de Satanás, sendo que o Senhor Jesus falou que era para nós aborrecer ao pecado, ainda que nós tivéssemos que lutar com as nossas próprias forças para aborrecer e livrar o pecador. Então a pessoa que é usada dessa forma, você vai no teu ministério, olha, não adianta, você senta lá atrás, agora a salvação é entre você e Deus, e não tem liberdade para isso, não tem liberdade para aquilo. Você está lançando a alma no inferno, você está sendo usado por Satanás, irmão, não é por Deus que você está sendo usado. É claro que tem que ter um regulamento, senão vira bagunça. Você pode chamar aquela pessoa e colocá-la numa disciplina. Falar: olha, infelizmente aconteceu isso com você, por um período de tempo você fica aí, nós vamos tentar te ajudar, não falte cultos. Não precisa mandar sentar lá no fundo. Não é nenhum bicho, irmão, nenhum desqualificado. Apenas ele deu um escorregão, como você que está ouvindo esse vídeo pode ter dado, está escondido e você não conta para ninguém, porque tem muitos assim que eu conheço. Eu não vou citar nomes, irmão, e não é um só não, hein? Tem muitos. Uma gravatinha aqui, ó, mas já fez coisas gravíssimas. Roubou, defraudou famílias, deixou pessoas sem casas, sem carros. Uma vez uma pessoa me ligou chorando que tinha perdido tudo que tinha, porque fez um negócio com um determinado X irmão do ministério, e esse irmão enganou aquela pessoa com grandes mentiras diabólicas, e aquela pessoa simples, pessoa humilde, acreditou, porque era um santo do ministério que estava falando com ele. Não estou citando igreja, irmão. Vocês não podem derrubar o meu canal, que até então não falei nome de ninguém, nem de igreja nenhuma.
mas para quem servir o chapéu vai entrar direitinho na sua cabeça. Você, irmão, matou muitas almas. Você jogou muitas crianças, pessoas de 15, 16 anos no inferno. Muitas pessoas tiraram as suas próprias vidas, se suicidaram. Isso eu sou testemunha, porque já muitos me ligaram que queriam se matar, cortar o pulso, porque o ancião daquela igreja, porque o ministro daquela igreja, porque o presbítero daquela igreja disse que ela já não tinha mais perdão. Então você matou aquela alma. E a pessoa às vezes se joga debaixo de um carro, vai parar, sabe aonde? Nas casas de recuperações. Vai lá em São Paulo, irmão, ou em outros lugares onde tem um grande fluxo de cristãos que foram lançados fora. Entra numa casa de recuperação de drogados e veja quem não são filhos de crente lá dentro. Você vai encontrar mais filhos de crente do que filhos de não crentes. Eu posso dizer isso porque eu atendi casa de recuperação. Vai nos presídios para você ver. Eu posso falar porque eu também atendi vários presídios. Jovens que chegaram para mim dizendo eu era desta igreja e fiz isso e aí eu caí nisso porque não tinha mais jeito para mim. Quem dará conta dessas almas, irmão? Quem dará conta? Enquanto o seu amiguinho lá que está no ministério, que você sabe muito bem, olha, irmão, vou falar uma coisa, tem irmãos que já morreram, que Deus já recolheu, que Deus tem em bom lugar. Não vou citar nomes, tá, irmão? Que tinham mulheres e não era uma só. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não vou citar nome de ninguém. Eu estou com a minha esposa, com a minha companheira, e ninguém pode falar nada. Se quiser falar, que fale, mas vai ter que provar. Perante a lei. Perante a lei. Porque se existe a lei, antigamente não... Eu tinha aquele negócio de ficar esperando no Senhor. Agora, irmão, eu espero no Senhor, mas eu também tenho a lei. E o Senhor falou para mim, pode usar a lei a partir de agora. Eu tenho documentos aqui que ainda têm valor. Eu não quero mexer com nada, irmão. Eu não estou interessado em nada. Não estou interessado. Deus é testemunha. Não quero mais. Eu quero pregar o Evangelho, anunciar o verdadeiro Jesus Cristo. Porém, eu quero dar um conselho para esses irmãos que jogam os outros fora. Você já percebeu que você joga um fora e depois na tua família cai 10, 20? Eu agradeço a Deus que eu nunca joguei ninguém fora, irmão. E embora eu passei por um processo de enfermidade muito difícil, que muitos não entendem, mas o que eu vou fazer? Para mim pouco me importa. Já passou e eu amo a todos. E não estou falando isso me direcionando a nenhuma denominação. Para quem é o chapéu serve? Você vai me acusar do quê? Eu falei teu nome, falei o nome da tua igreja? Se você se sentiu ofendido, você vai colocar no comentário, já vai demonstrar que você sentiu que é para você. Né? Você vai demonstrar que eu estou falando de você. E aí então eu já vou saber quem é. Eu já vou saber realmente que aonde você está agindo dessa forma, né? Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Então, irmãos, até o adultério tem perdão. Mas por que não reconduzir uma pessoa que cometeu adultério ao ministério? Bom, aí eu não sou muito a favor, irmãos, no sentido de reconduzir assim de imediato, mas deveria de haver, irmãos, um tempo determinado e uma observação sobre aquele caso. Cada caso deve ser julgado segundo o seu caso. Por quê? Alguém diz assim, Davi, ele pecou e ainda cometeu um homicídio. Vocês não sabem, talvez, das leis judaicas? Então você diz que mas Deus perdoou ele porque era tempo da lei. Não seja ignorante, estude, procure um judeu. Se você não conhece, procure um rabino, converse com ele. Deus perdoou Davi porque Davi se humilhou. E Deus teve misericórdia de Davi, porque Deus tem misericórdia
de quem ele quiser ter misericórdia. Não é porque era tempo da graça ou tempo da lei. A graça já existia naquele tempo. Mas como já existia? A graça nasceu quando Deus falou com a serpente e disse para ela: da mulher vai nascer o varão que esmagará a tua cabeça. Pronto, a palavra saiu, ela já se cumpre. Demorou para se cumprir, mas a graça já estava sendo semeada pela boca de Deus. Ainda não tinha nascido no ventre de Maria, porque a graça não é a igreja. A graça é Jesus Cristo, o Senhor. Ninguém pode tirar dele esta glória e dar glória para templos de pedras. A graça é Jesus Cristo, o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse instituição X é o caminho. Mas você pode dizer: mas tem que ter a doutrina na igreja. A doutrina de Jesus Cristo é o amor, é a misericórdia, é a piedade, é o perdão, é a tolerância, é o julgamento de piedade. Não pode se virar uma bagunça, não pode se virar uma heresia. É claro que aquele que comete um pecado, ele deve ser disciplinado, ele deve ser ensinado, se possível, restaurado. Davi, por acaso, foi tirado do trono depois de ter cometido o adultério e o crime que ele cometeu? Se fosse no tempo de hoje, alguma denominação destituiria Davi do trono e ele nunca mais poderia ser rei. No entanto, na palavra de Deus diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então quer dizer que Deus faz exceção de pessoas, irmão? Você está totalmente enganado e equivocado. Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. E se Ele teve misericórdia de Davi, quem é você para dizer que é tempo de lei, tempo de graça? Você não entende nada, irmão. Eu te aconselho você ler a Bíblia para você entender que mentir é pecado e também pode levar para o inferno, que roubar pode levar para o inferno, que ser efeminado pode levar para o inferno, que ser, enfim, feiticeiro pode levar para o inferno. E não pensa que é só feiticeiro de centro dessas coisas aí, não. Existem crentes feiticeiros, aqueles que desejam o mal. Quando você fala: esse aí é um pecador, aquele ali é um pecador. Para ele tudo é pecador, só ele é santo, só a oração dele vale. Deus que te perdoe, irmão. Eu vou te dar um conselho em Cristo Jesus. Te humilhe, o Senhor está às portas. Vai buscar a alma que você jogou fora. Vai buscar aquele irmão do ministério que você cortou. Chame ele, converse com ele, veja como é que está a situação dele, veja como ele se encontra, veja como aquele irmão velhinho, agora levantaram um ancião de 34 anos, precisou o irmão ficar sentado, irmão, para levantar ele. Que guia é essa? Imagine, irmãos, que guia é essa? Por quê? Há uma intenção de levantar alguém depois dele? Será que não há? E não foi uma porta que se abriu para que se a outra pessoa... você está falando da nossa denominação. Quem disse para você? Eu falei o nome? Aonde que eu disse o nome? Prova. Pode ser a sua, pode ser outra. Mas é na minha que está acontecendo isso. Pode ser uma coincidência? Eu não estou afirmando nada, eu não estou mentindo, mas eu tenho o direito de omitir. Omitir não é mentir, certo? Saiba a diferença da omissão e da mentira. Eu não sou obrigado a falar aquilo que eu não quero. E você não é obrigado a me forçar a falar aquilo que eu não desejo. Uma coisa eu falo, irmão. Nós temos que aprender a verdade. E a verdade é uma pessoa. A mentira é filha de uma outra pessoa. A verdade não. A verdade é uma pessoa. Cometendo a mentira, você está sendo filho de quem? Do pai da mentira. Falando a verdade, você está sendo
participante do corpo da verdade. Então saiba, jovem, não se mate, não tire a tua vida, não cometa adultério, não cometa fornicação, fuja do pecado, lute contra o mal, não deixe a porta do pecado se abrir para ti. Procure fazer de tudo. Eu quero deixar claro, irmãos, que esse vídeo não é para incentivar ninguém a pecar, mas eu quero dizer aqui, como disse João, irmãos, numa epístola, ele disse assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Está prestando atenção? Não peque de forma alguma. Ah, mas eu menti ali, mas eu fiz isso aqui, mas eu peguei aquilo que não era meu. Então dobra o teu joelho, não faça mais. Peça a Deus força para não fazer mais. Porque se nós formos levar em conta, muitos falam, que aquele lá adulterou. Até se nós pensarmos em uma mulher e cobiçarmos, nós já cometemos adultério, irmão. Então nós temos que pedir perdão para todos, para todo dia. Porque eu vou fazer uma pergunta aqui, seja verdadeiro, irmão. Você que diz que é do ministério, seja verdadeiro. Será que você nunca olhou para nenhuma mulher, irmão? E nunca desejou, nunca sentiu nada no teu coração? Será que você nunca fez isso? Aí que está. Então você cometeu adultério. E agora? Vai perder a liberdade. Diante de Deus ainda, porque você fala que você não cometeu. Aí você perde a liberdade, sabe da onde? Diante de Deus. Porque você pode enganar os homens, mas a Deus você não engana. Então é melhor você dobrar o teu joelho e confessar esse pecadinho aí que você disse que é pequeno, que você só pensou. Vai lá e pede perdão para o Senhor, que o Senhor te perdoa, e procura evitar. Tomemos cuidado, irmãos, para que os nossos jovens não se suicidem, para que outros não entrem em depressão. Eu conheço vários que estão em depressão, conheço pessoas que já se suicidaram, conheço famílias que por causa dessa loucura que certas denominações pregam, estão levando pessoas para o inferno, certo, irmãos? Então eu quero dizer para vocês uma coisa: pregue mais Jesus Cristo, salvação. Você enchendo a pessoa de Jesus Cristo, não vai haver espaço para o pecado. Agora você fica pregando a mesma coisa, irmão, e não ensina nada, que Deus vai abrir porta, que Deus vai dar prosperidade, que o teu carro vai ser zero. É só isso que você gosta de pregar, para a igreja fazer barulho, para dar glória. Eu também gosto que a igreja dá glória, eu ainda prego. Você pensa que eu estou aqui, que eu não estou pregando, que eu não estou batizando alma? Só porque você quer. Eu não obedeço a tua ordem, irmão. O anjo de Deus me abraçou e me deu autorização pelo Espírito Santo na humildade, que eu não sou nada. E falou para mim continuar o meu ministério verticalmente, e é o que estou fazendo. E amo a constituição de que eu saí, e mandei muitos daqueles que eu batizei, alguns estão congregando na instituição que eu era anteriormente. Hoje eu estou em comunhão com a casa de oração, mas isso não quer dizer que eu não esteja em comunhão com os outros irmãos também, porque eu não sou exclusivista. Eu quero entrar no céu com vocês, mas eu me preocupei com jovens que estão ligando, que querem tirar a sua vida. Uma jovem esses dias, só para os irmãos terem uma ideia, ela estava dentro de casa chorando, disse que ia tirar a vida dela. Eu e minha esposa tivemos que orar junto com ela. Outro jovem também, de uma região do interior de São Paulo, eu estou aqui em Portugal, ia se enforcar, e etc, e vários casos, irmão. Eu não vou citar, graças a Deus que eles, por eu ter conversado com eles, explicado isso que estou explicando agora, eles estão com as suas esposas, com as suas famílias, estão vivendo maravilhosamente bem e congregam. Eu disse para ele: irmão, e se você cometeu isso, nem fale com o teu ancião, porque ele não entende nada. Se você for falar com ele, é capaz, do jeito que ele não estuda, não lê a Bíblia, e só pega a Bíblia, diz que chega a subir no púlpito e dizer: hoje eu nem peguei na Bíblia, mano, Deus me revelou, foi agora, não sabia, não sei nem o que está escrito. Irmão, pelo amor de Deus, como é que você vai ler uma palavra que você não sabe nem o que está escrito nela, irmão? Às vezes já aconteceu comigo, mas eu leio a Bíblia, a gente esquece, mas a pessoa falar diretamente assim, irmão, fica um pouco desagradável, e eu me corrigi nisso. E eu acho que é melhor você se corrigir também.
Não deixe o povo ficar em dúvida com a sua pregação. Seja sincero. Deus seja sempre louvado. Irmãos, passem esse vídeo para frente. Passem. Se alguém se sentiu ofendido, me perdoe, em nome do Senhor Jesus. Mas o que eu falei foi verdade, é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Deus seja sempre glorificado.